11 de janeiro de 2026. Evangelho segundo São Mateus. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar da ideia, dizendo assim: Eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: Deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou logo que foi batizado. Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Este é meu Filho querido, que me dá muita alegria. Vejamos agora os ensinamentos à luz da Catena Áurea, por Santo Tomás de Aquino e grandes nomes da patrística. Glosa de Santo Tomás. Depois que Cristo foi anunciado na pregação de seu precursor, aquele que por tanto tempo havia vivido oculto, quis manifestar-se aos homens. Por isso disse: Então foi Jesus a Galiléia, ao Jordão, e apresentou-se a João para ser batizado por ele. Segundo Remígio de Alcherre, deve-se advertir que nessas palavras se designam as pessoas, o lugar, o tempo e o ofício. O tempo, quando diz tunc, então. Segundo Rábano Mauro, quando tinha 30 anos, nisto se manifesta que não se deve investir pessoa alguma, nem sacerdote, nem pregador, se não estiver na idade perfeita. José foi encarregado do governo do Egito quando tinha 30 anos. Davi começou seu reinado quando tinha a mesma idade. Ezequiel mereceu ser designado como profeta na mesma idade. Segundo São João Crisóstomo, uma vez que depois deste batismo era oportuno que a lei cessasse. Aquele que tomaria sobre si todos os pecados espera até essa idade e cumpre a mesma lei integralmente, até então, para que ninguém dissesse que anulava por não ser capaz de cumpri-la. Segundo Santo Agostinho, a Sagrada Escritura diz que ocorreram muitas coisas admiráveis neste rio. Entre outras, dizem, o Jordão voltou para trás. Antes as águas voltaram atrás, agora voltam os pecados. Assim como Elias dividiu as águas do Jordão, também Cristo, o Senhor, fez no mesmo Jordão a separação dos pecados. Seguimos com Santo Agostinho. O Salvador quis batizar-se não para adquirir limpeza para si, mas para deixar-nos uma fonte de limpeza. Desde o momento em que Cristo desceu às águas, a água, isto é, uma substância corporal, veio purificar a alma. Ela vem a penetrar perfeitamente em todos os esconderijos da consciência. Ainda quando a água é sutil e débil, com a bênção de Cristo faz-se sumamente forte e penetra com seu sutil orvalho as causas ocultas da vida, até os segredos do pensamento. É mais sutil o curso das bênçãos que a umidade das águas, donde se conclui que a bênção do Salvador em seu batismo é como um rio espiritual que preenche todas as extensões dos abismos e as veias de todas as fontes. Ele quis ser batizado, ademais, porque quis fazer o que nos manda fazer, para que, como um bom mestre, não somente nos ensina em sua doutrina, mas também com o seu exemplo. Por esta razão, quis ser batizado por João, para que saibam seus servos com quanta alegria devem correr ao batismo do Senhor, ao ver como ele não repeliu, como indigna a recepção do batismo do servo. Segundo São João Crisóstomo, mas como o batismo de João era de arrependimento e revelava a confissão dos delitos, para que ninguém cresse que Cristo havia vindo batizar-se por esta causa, o Batista disse ao que vinha:
Sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. Segundo São Jerônimo, e responde de modo belo: deixa por agora, para manifestar que Cristo devia ser batizado por João na água, e João ser batizado por Cristo em espírito, ou de outro modo. Deixa por agora para que quem tomou a forma de servo manifeste sua humildade, se consciente de que tu haverás de ser batizado com meu batismo no dia do juízo. Ou, deixa por agora, diz o Senhor, porque tenho outro batismo com o qual hei de ser batizado. Tu me batizas na água, que eu te batizo por mim em teu sangue. Segundo Pseudo Crisóstomo, no que manifesta também que Cristo batizou depois a João, coisa que nos livros apócrifos está escrito de maneira patente. Mas agora, deixa que eu manifeste a retidão do batismo, não somente com palavras, mas também com obras. Primeiro receberei, depois pregarei. De onde se segue, convém que cumpramos assim toda a justiça. Isso não quer dizer que se fosse batizado cumpriria toda a justiça, mas que a cumpre assim desta maneira. Vale dizer, primeiro cumpriu toda a justiça do batismo com obras, depois a pregou, segundo aquelas palavras. Jesus começou a fazer e ensinar, ou de outro modo convém que façamos toda a justiça, como fazemos a do batismo, isto é, segundo as necessidades da natureza humana. Assim cumpriu a justiça, nascendo, crescendo e tudo mais. Segundo Santo Agostinho, porque, como se disse, quando nosso Salvador foi lavado, estava limpa toda a água para o nosso batismo, para que se pudesse administrar a graça do batismo às gerações vindouras. Convinha também que se designassem no batismo de Cristo todas as graças que se concedem por ele aos fiéis. Por isso se diz, logo que foi batizado, Jesus saiu da água. Segundo Rábano Mauro, o Senhor nos concedeu o banho do batismo com a imersão de seu corpo, e nisso demonstrou-nos que pode abrir-nos as portas do céu, quando recebemos o batismo, e conceder-nos o Espírito Santo. Por isso prossegue, e eis que se abriu os céus. Vejamos Santo Agostinho, mas acaso se abriram os céus para ele na primeira vez, também conforme a natureza humana? A fé da Igreja crê e ensina que não se abriram menos os céus para ele antes que depois. Portanto, disse que os céus se abriram para ele, porque a porta do reino celestial se abriu então para todos os que renasciam. Segundo Pseudo Crisóstomo, talvez se possa dizer que existiam antes obstáculos invisíveis que se opunham à entrada das almas dos justos no reino dos céus. Não creio que nenhuma alma tenha ascendido aos céus antes de Cristo, uma vez que, desde que Adão pecou, fecharam-se os céus. Estes, quando Cristo foi batizado, apenas se abriram. Depois, quando ele venceu o tirano por meio da cruz, como não seriam mais necessárias portas ao céu, que nunca mais deveria ser fechado, os anjos não disseram, abre as portas, porque já estavam abertas, mas retirei as portas, ou os céus se abrem para os que se batizam e veem as coisas que existem nos céus, não olhando com os olhos da carne, mas crendo com os olhos espirituais da fé. Ou, de outro modo, os céus são as sagradas escrituras que todos leem, ainda que nem todos compreendam, a não ser que sejam batizados de maneira que recebam o Espírito Santo. Por isso as escrituras dos profetas não eram, no início, inteligíveis para os apóstolos, até que, tendo recebido o Espírito Santo, todas as escrituras tornaram-lhes perfeitamente inteligíveis. Contudo, de qualquer modo que se entenda, os céus se abriram para ele, isto é, para todos por meio dele, como se um imperador dissesse a alguém que pede uma graça para outro:
não dou este benefício a outro, mas para ti, isto é, por causa de ti, o dou para ele. Segundo a glosa de Santo Tomás. Ou tanto esplendor rodeou Jesus Cristo no batismo que pareceu ter-se aberto o céu empíreo. Sigamos com Santo Agostinho. Cristo, depois que nasceu para os homens, renasce nos sacramentos, como então admiramos, gerado em uma mãe incorrupta. Assim agora recebemo-lo numa onda pura. A mãe de Deus gerou seu filho e permanece casta. Uma onda de água lavou Cristo e ficou santa. Por último, o Espírito Santo, que esteve presente com ele no útero, agora o envolve na água. Quem outrora fez Maria casta, agora santifica as águas correntes. Segue-se e viu o Espírito de Deus descer. Sigamos com Santo Agostinho. É fácil compreender por que se diz que o Espírito Santo foi enviado quando desce sobre o mesmo Deus, de maneira visível, em forma de pomba. Formou-se no princípio uma espécie de criatura, na qual se representassem as propriedades do Espírito Santo. Esta operação, visivelmente expressa e oferecida aos olhos mortais, é designa por envio do Espírito Santo, não para que aparecesse sua natureza invisível, mas para que os corações dos homens, movidos pela visão exterior, se convertessem à eternidade oculta. Mas o Espírito Santo não tomou esta criatura na qual apareceu em união de pessoa, como o Filho tomou a forma humana no seio de uma virgem. Nem o Espírito Santo santificou a pomba, nem se uniu à sua pessoa para sempre. Portanto, ainda que aquela pomba se chame Espírito, para que se manifeste pela pomba o Espírito patentizado, não podemos chamar de pomba o Espírito Santo de Deus, como dizemos Filho, Deus e homem, nem como dizemos do Filho, Cordeiro de Deus, não somente pelo que nos diz São João Batista, pregando, mas também João Evangelista, vendo em seu Apocalipse o Cordeiro imolado. Aquela visão profética não se abre aos olhos da carne, por meio de formas corpóreas, mas em espírito por meio de imagens espirituais dos corpos. Daquela pomba, no entanto, ninguém duvidou jamais que tenha sido vista com os olhos. Nem como chamamos o filho de pedra, porque está escrito em Coríntios 10, versículo 4. A pedra era Cristo. Podemos chamar o Espírito Santo de pomba, porque a pedra já existia na natureza e era para designar uma das propriedades de Cristo que o nome pedra foi dado a Cristo, a quem significava. Não sucede o mesmo com a pomba, que para significar estas coisas existiu momentaneamente. Isto se assemelha, segundo a compreendendo, aquela chama que apareceu a Moisés, a quem o povo seguiu pelo caminho do deserto, e aos trovões e raios percebidos ao monte. No entanto, a lei era dada. Estas formas corpóreas somente existiram para explicar algumas coisas que tinham seu significado, mas logo em seguida desapareciam. Por meio destas formas corporais, disse que foi enviado o Espírito Santo. Por isso estas formas apareceram em um momento e desapareceram logo depois. Segundo São Jerônimo, a pomba pousou sobre a cabeça de Jesus para que não houvesse quem cresse que a voz do Pai se dirigia ao Batista e não ao Senhor. Por isso segue-se estas palavras e vir sobre ele. Sigamos com Santo Agostinho. O Pai ensinou que o Filho não haveria de vir por meio de Moisés, nem pelos profetas, nem por outros tipos ou figuras, mas demonstra claramente que veio em pessoa, dizendo: este é o meu Filho. Segundo Santo Hilário de Poitiers, ou para que destas coisas que consumavam-se em Cristo conhecêssemos que, após o banho nas águas, o Espírito Santo, vindo das portas celestes, voa sobre nós,
que somos cobertos por uma unção de glória celeste e pela adoção da voz do Pai, somos feitos filhos de Deus. Segundo São Jerônimo, o mistério da Santíssima Trindade se demonstra no batismo. Jesus Cristo, o Filho, é batizado, o Espírito Santo baixa em forma de pombo e se ouve a voz do Pai, dando testemunho do Filho. Segundo Santo Agostinho, não se deve admirar que o mistério da Trindade não estivesse ausente no batismo do Senhor, uma vez que este mistério completa nosso batismo. Quis Deus que primeiro se verificasse nele o que depois ensinaria ao gênero humano. Mesmo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam uma mesma natureza, creio muito firmemente que são três pessoas. É somente o Pai que diz: "Este é meu Filho muito amado". É somente o Filho sobre quem se ouve a voz do Pai. É somente o Espírito Santo que aparece em forma de pomba sobre o Filho batizado. Esta obra é de toda a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo existem em uma mesma natureza, sem diferenças de tempo nem de lugares. Em minhas palavras, contudo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão separados e não podem ser ditos simultaneamente, e em letras escritas, cada um ocupa seu espaço, pois compreendamos, por comparação, que a Trindade em si mesma, inseparável, pode ser demonstrada separadamente pela imagem da criatura visível, que se trata da voz somente do Pai. É algo que se mostra pelas palavras: "Este é o meu Filho". Segundo Santo Agostinho, o Pai, pois, ama o Filho, mas como um pai ama um filho, não como um senhor ama um escravo, como filho único, não como adotado. Por isso acrescenta: "no qual pus as minhas complacências". Sigamos com Santo Agostinho. Os dois outros evangelistas, Marcos e Lucas, narram isso de modo semelhante, mas no tocante às palavras da voz que se ouviu vindo do céu, variam em relação à maneira de dizer, ainda que digam essencialmente o mesmo. Mateus diz: "Este é o meu filho amado", e os outros dois colocam: "Tu és o meu filho amado", para declarar este mesmo pensamento. A voz do céu disse uma destas coisas, mas Mateus quis demonstrar que vinha dizer o mesmo: "Este é meu filho", para que se indicasse especialmente àqueles que ouviam que aquele mesmo era o Filho de Deus. Por isso quis referir o fato: "Tu és meu filho", como se ele dissesse: "Este é meu filho", não indicando a Jesus Cristo, pois este já o sabia, mas para que o ouvissem os que estavam presentes, por causa dos quais aquelas palavras foram ditas. Um diz: "no qual pus minhas complacências", outro: "em ti pus as minhas complacências". Se deseja-se saber qual é o sentido daquela voz que soou, nota-se que, ainda que os três evangelistas não transmitam as palavras iguais, dizem a mesma sentença, que o Pai se comprazia no Filho. Conhece-se desde logo nas palavras: "em ti pus as minhas complacências", que o Pai foi agradável aos homens em seu Filho. É-nos sugerido por aquelas palavras, "no qual pus as minhas complacências", ou que se compreenda que isto foi dito por todos os evangelistas, como se diz: "em ti construí meu agrado", isto é, realizei o que me agrada.